Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Vamos aqui continuar no livro de Jó. Nós vamos ler hoje do capítulo 34 até o capítulo 37, beleza? Nós estamos vendo aí que Eliú entrou aqui agora na história de Jó. Eliú ali está mostrando para Jó o motivo pelo qual ele estava passando por aqueles sofrimentos. E ele vai mostrando aqui que tudo aquilo não passava da justiça, da vontade de Deus. Vamos aqui para o capítulo 34. Eliú continuou dizendo: Sábios, escutem as minhas palavras. E vocês, doutores, prestem atenção. Assim como o ouvido distingue as palavras e o paladar saboreia os alimentos, também nós podemos discernir o que é justo e reconhecer o que é bom. Olha para você ver que maravilha, que logo no início aqui do capítulo 34, a gente já aprende com a palavra do Senhor. Deus nos deu o entendimento sobre as coisas pelas quais temos aqui a nossa terra. Todas as coisas a gente sabe aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que faz sentido a gente cultivar na nossa vida. E sabemos também tudo aquilo que nos afasta dos caminhos de Deus, aquilo que nos leva às tentações, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos afasta da vontade do amor de Deus. Se Deus nos deu, assim como diz aqui a palavra, ouvido para distinguir as palavras, ou seja, tudo aquilo que o outro fala, se Deus nos dá a compreensão de entender aquilo que as outras pessoas falam, e também paladar nos dá ali todo o paladar para saborear os alimentos, sentir os gostos, né, de todos os alimentos. Olha quantos alimentos nós temos diferentes no nosso planeta. Nós temos aí frutas, nós temos verduras, nós temos grãos, nós temos massas, nós temos carnes. Cara, já imaginou quão rico nós somos, quão riqueza que Deus nos deixou aqui nesta terra? E Ele nos dá ali a honra de ter o paladar para conseguir saborear todos os tipos de alimentos. Então, se tudo isso Ele nos dá, ainda tem um complemento. Também nós podemos discernir o que é justo e reconhecer o que é bom. Ou seja, nós temos aí o discernimento, o livre-arbítrio de escolher se queremos seguir de fato no caminho bom, no caminho do Senhor, ou se nós queremos seguir os caminhos dos ímpios, o caminho do pecado. Então, o que você quer para a sua vida? Você quer ser um homem, uma mulher abençoada por Deus, seguir os caminhos de Deus, amar a Ele sobre todas as coisas? Ou você quer colher os frutos do pecado, os frutos das coisas ruins? E posso te dizer que o fruto do pecado é a morte, aquilo que te afasta completamente de Deus. Então, faça a tua escolha. Faça a tua escolha e seja firme nela. E vou te aconselhar a seguir os caminhos de Deus, pois o caminho de Deus é maravilhoso, cara. Jó afirmou: Sou inocente, mas Deus se nega a fazer-me justiça. Embora esteja no meu direito, passo por mentiroso, e embora não tenha pecado, uma flecha me feriu mortalmente. Quem é grande como Jó? Ele bebe sarcasmo como água, junta-se aos malfeitores e anda na companhia dos injustos. Ele afirma: o homem não ganha nada em satisfazer a Deus. Escu... Perdão. Escutem-me, homens sensatos. Longe de Deus praticar o mal, longe do Todo-Poderoso praticar a injustiça. Deus paga ao homem conforme as suas obras e retribui a cada um conforme a sua conduta. Ou seja, nós temos um Deus justo. Deus vai abençoar todos aqueles que são fiéis para com eles. Deus vai agir de modo na vida especificamente de cada um, pois Deus ele conhece todos os corações. Deus ele sabe conforme as obras de cada um, como cada um deve ser recompensado. Por isso, a importância de ser fiel, de ter confiança em Deus e parar de apenas olhar para o lado e, tipo assim, poxa, todas as outras pessoas têm isso, têm aquilo, tem tal coisa que talvez eu queria para minha vida, mas, poxa, você já olhou para a sua própria vida, cara, e refletiu tudo aquilo que Deus já fez por você? Então, reflita e comece a agradecer tudo aquilo que Deus faz na sua vida.
Muitas vezes nós só pedimos, nós só queremos bênção, nós só queremos bênção, 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 e deixamos de agradecer tudo aquilo que Deus já tem feito de maravilhas na nossa vida. Só de você estar aqui hoje, tendo a oportunidade de ver esse vídeo, já é um motivo de agradecimento. Só de você de ter a honra de poder ler a palavra de Deus no mundo hoje tão difícil, cara, tão complicado, mas só de você já ter a oportunidade de conhecer um pouquinho a palavra de Deus já é motivo de agradecer. Então agradeça a Deus por todas as maravilhas que Ele já tem feito em sua vida. Deus, na verdade, não age de modo injusto. O Todo-Poderoso nunca viola o direito. Quem confiou a Ele o governo da terra? Quem lhe entregou o mundo inteiro? Se Ele pensasse apenas em si mesmo e retirasse o seu espírito e o seu sopro, todas as criaturas morreriam no mesmo instante e o homem voltaria ao pó. Ou seja, se Deus pensasse somente nele, se ele falasse assim, poxa, agora eu vou querer fazer somente aquilo que atende somente a mim, vamos assim dizer. Vou parar de pensar nas criaturas, parar de pensar nas coisas que eu fiz. Cara, a gente não ia ter vida nenhuma. Porém, Deus, ele é totalmente diferente disso. Deus, ele nos ama muito. Não é à toa que ele criou todas as coisas, ele criou o ser humano para poder viver a vida. E, cara, ele trouxe o seu único filho para morrer na cruz em prol dos nossos pecados. Mesmo não merecendo, mesmo assim ele nos amou tanto que entregou o seu único filho, cara. Então a importância de salientar que nós possamos amar a Deus também. Jesus não veio aqui na terra à toa, cara. Ele não veio aqui só para passear. Ele poderia muito bem. Ele é o dono de todas as coisas. Foi ele que nos deu o sopro da vida, o sopro de estar vivo, de estar aqui lendo a palavra dele hoje. Cara, mas ele veio aqui para nos salvar. Então, se arrependa, volte para os braços do Pai, porque se Deus desistisse de nós, hoje nós voltaríamos ao pó. Hoje nós voltaríamos a morrer, pois sem Deus não há vida. Porém, Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer nos dar a vida. Então, a importância de sempre, cara, sempre, sempre seguir os caminhos do Senhor. Deixa eu só ajeitar esse fone aqui. Vamos aqui continuar na palavra. Se você é inteligente, escute-me. Preste atenção ao que vou falar. Quem é inimigo do direito conseguiria governar? Você se atreve a condenar o Supremo Justo? Ele é capaz de dizer a um rei: você é um homem vil, e a um príncipe: você é um homem injusto. Deus não é parcial a favor dos poderosos, nem favorece o rico contra o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Ou seja, não importa as suas condições financeiras, não importa a classe social na qual você se encontra, cara. Se você é fiel com Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, cara, você segue os mandamentos do Senhor, pode ter certeza que Ele vai guiar os teus passos e vai abençoar muito a sua vida. Não importa em qual condição financeira você esteja vivendo, seja rico ou seja pobre, todos, que seja rico ou seja pobre, todos são obras de suas mãos. Então seja fiel com Deus e Ele vai abençoar a sua vida muito, 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 muito. Eles morrem de repente, no meio da noite, os grandes perecem e desaparecem. O poderoso é derrubado sem esforço humano. Porque os olhos de Deus veem a conduta do homem e vigiam todos os seus passos. Não há trevas nem sombras onde os malfeitores possam esconder-se. Então Deus tudo vê. Não adianta se esconder, não adianta querer pecar e tentar se esconder do Senhor. Até mesmo os malfeitores não acham aqui não fala, aqui fala, né? Não há trevas nem sombras onde os malfeitores possam esconder-se. Então, não adianta, cara, não adianta achar que Deus não está vendo o pecadinho que nós estamos fazendo. Ah, não, vai ser só mais um pecadinho. Ah, não, vai ser só mais uma vezinha que nós vamos pecar. Que Deus não vai ver. Pelo contrário, Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então,
converta o seu coração para a cruz de Deus, siga o Senhor, cara, e ama Ele sobre todas as coisas. Se arrependa e volte a viver para Cristo, pois Ele vai curar, Ele vai cuidar de você e Ele vai guiar os seus passos, Ele vai te salvar. Então, se arrependa e volta a viver para Cristo. Não cabe ao homem marcar o prazo para comparecer perante o tribunal de Deus. Ele aniquila os poderosos sem muito inquéritos, e no lugar deles nomeia outros. Deus conhece a fundo as ações deles, ele os derruba numa noite e são destruídos. Ele os açoita como criminosos e os prende em público, porque se afastaram dele e não seguiram os seus caminhos, fazendo com que o clamor dos fracos chegasse até Deus e ele ouvisse o clamor dos pobres. Se Deus permanece quieto, quem poderá condená-lo? Se ele esconde o rosto, quem poderá vê-lo? Todavia, ele cuida dos povos e das pessoas, para que não reine o perverso, nem alguém que engane o povo. Diga apenas isto a Deus: eu me enganei, não farei mais o mal. Ensina-me aquilo que eu não vejo. Se pratiquei o mal, não voltarei a fazê-lo. Será que ele deveria retribuir-lhe segundo as ideias que você tem, já que você rejeita o julgamento dele? Quem deve escolher é você, e não eu. Vamos, diga o que você sabe. Os homens sensatos e os sábios que me escutam confessarão. Jó está falando sem saber, suas palavras não têm sentido. Quero que Jó seja examinado até o fim por suas respostas, dignas de um descrente, porque ao pecado ele ajunta a revolta, ele semeia a dúvida entre nós e multiplica seus protestos contra Deus. Vamos aqui agora para o capítulo 35. Eliú continuou dizendo: será que você pretende ter razão quando diz, sou mais justo do que Deus? Ou quando diz, de que me serviu e o que foi que eu ganhei em não pecar? Vou responder a você e também a seus amigos. Olhe atentamente para o céu e observe as nuvens que estão bem acima de você. Se você pecar, que mal estará fazendo a Deus? Se você amontoa crimes, que danos está causando para Ele? E se você é justo, o que é que está dando a Ele? O que é que Ele recebe de sua mão? Sua maldade só pode afetar outro homem igual a você. Sua justiça só atinge outro ser humano como você. Aqui a gente percebe a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Pois se somos injustos, nós não estamos plantando para causar mal para o próprio homem? E se nós somos justos, nós não estamos plantando as coisas boas para colher para os próprios homens? Então, cara, a gente percebe que o mal que nós plantamos no mundo, a injustiça que nós plantamos no mundo só faz mal somente para os seres humanos, só faz mal somente para os homens. E se somos justos, somos nós também que vamos colher essa própria justiça. Então nós temos um Deus que é soberano, um Deus todo-poderoso, cara. Ele tá aí, pronto para te salvar, mas é você quem escolhe. Você quer viver no caminho da justiça ou no caminho da injustiça? Você quer ser um homem, uma mulher, uma pessoa que planta o bem ou que planta o mal? Saiba que tudo o que você irá plantar, tudo aquilo você vai colher. Ou seja, se você plantar o mal, aqui como diz a palavra, sua justiça só atinge outro ser humano como você. Sua maldade só pode afetar outro homem igual você. Então a maldade, se você plantar, você mesmo, homem, vai colher essa maldade. A justiça, se você plantar, você, homem, também colherá a sua justiça. Então, fica ao seu critério, cara, seguir nos caminhos de Deus ou continuar no pecado, continuar vivendo as coisas mundanas. Eu vou ser bem sincero, eu vou trabalhar muito, todos os dias, sem cessar, para seguir os caminhos do Senhor na minha vida. As pessoas gemem sob o peso da opressão e pedem socorro contra os poderosos. Mas ninguém diz, onde está o nosso Deus Criador que restaura as nossas forças durante a noite, que nos instrui mais do que os animais da terra e nos torna mais sábios do que as aves do céu?
Alguns clamam, porém Deus não responde ao orgulho dos injustos. Não, Deus não ouve a falsidade e o Todo-Poderoso não presta atenção nisso. Então Deus não escuta a oração do falso, a oração daquele que pede coisas somente para o benefício próprio, somente pensando em si mesmo, somente ele querendo ser abençoado, mas não querendo seguir os caminhos do Senhor. Só pensando no seu bem pessoal, nos seus interesses, querendo viver ali as suas necessidades, mas se esquecendo de viver os propósitos que Deus quer para a sua vida, não seguindo os mandamentos, não amando a Deus sobre todas as coisas. Então, cara, a gente, por muitas vezes, age ali até mesmo com a falsidade para o Senhor. Nós queremos tantas coisas, né? Mas não queremos fazer a vontade do Pai. Então a importância de não ter um coração falso, pois assim como diz na palavra, Deus não ouve a falsidade, o Todo-Poderoso não presta atenção nisso. Então Deus não atende, cara, os falsos. Deus não atende o coração falso. Então a importância de ser verdadeiro e buscar sempre a verdade em Deus. E você ainda se atreve a dizer que não o vê, que sua causa foi submetida a ele, que você está esperando, que a ira dele não intervém e que ele não cuida de nada. Ora, Jó está abrindo a boca inutilmente e multiplicando palavras sem sentido. Capítulo 36. Eliú continuou dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu ensinarei a você, porque ainda existem outros argumentos para a defesa de Deus. Irei longe para buscar a minha ciência a fim de dar razão ao meu Criador. Meus argumentos não são falsos. Você tem diante de si um sábio consumado. Veja, Deus é poderoso e não despreza o coração sincero. Então aqui, diferentemente daquele coração que reza ali com falsidade, aquele que só pensa no interesse pessoal, a gente vê aqui na palavra de Deus que Deus ele é um Deus totalmente poderoso e ele não despreza o coração sincero. Então que nós possamos ser sinceros, deixar a falsidade de lado e ser sincero diante da presença do Senhor. Se entregar não pela metade, se entregar não só de vez em quando, mas ter um coração sincero e seguir a Deus todos os dias, fazer a vontade e os propósitos de Deus todos os dias, amar a Deus todos os dias, seguir os mandamentos de Deus todos os dias e renegar, cara, a falsidade, o pecado todos os dias. Que nós possamos ter um coração sincero com Deus. Ele não deixa o ímpio viver e faz justiça aos pobres. Não afasta seus olhos dos justos, ao contrário. Ele os faz sentar em tronos reais e os exalta para sempre. Quando os prende em correntes e amarra com laços da aflição, é porque ele só quer denunciar suas ações e seus pecados são causados pelo orgulho. E assim, Deus abre os ouvidos deles para a correção e os aconselha a se converterem da injustiça. Se eles derem atenção e se submeterem, terminarão seus dias na prosperidade e os seus anos no bem-estar. Se não obedecerem, atravessarão a fronteira da morte e morrerão sem perceber. Os injustos, quando Deus os aflige, acumulam rancor em lugar de pedir auxílio. Eles perdem a vida em plena juventude e morrem com a idade das prostitutas. Deus, porém, salva o pobre através da aflição e lhe abre o ouvido por meio do sofrimento. Ele quer arrancar também você da angústia e levá-lo a um lugar espaçoso e aberto para servir a você com mesa farta. Ou seja, Deus tem maravilhas aí para a sua vida, cara. Então, confiar, converter e seguir nos caminhos de Deus, cara, sinceramente, faça isso hoje, faça isso agora. Você, porém, não faz justiça contra o injusto, nem defende o direito do órfão. Não se deixe seduzir por um presente, nem se perverter com rico suborno. Por acaso, no perigo, suas riquezas e posses valerão alguma coisa diante de Deus? Então aqui, a riqueza material, a riqueza que nós podemos acumular aqui na terra, não que seja ruim, ela é uma situação boa, não há nada de errado quanto a isso, mas nós não devemos servir ao dinheiro, nós devemos servir a Deus, pois diante do perigo, diante daquilo que pode nos afastar
do Senhor, cara, o que que isso vai valer? Perdão, desculpa, falei errado. Diante do perigo, diante ali da dificuldade, diante da aflição, o que que isso valerá diante das coisas de Deus? Suas riquezas e posses valerão alguma coisa diante de Deus? Então isso de nada vai valer se nós não estivermos com o nosso coração verdadeiramente entregues para Deus. Pois nós não devemos seguir o dinheiro, mas sim seguir os caminhos do Senhor. Colocar Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o principal mandamento. Nunca se esqueça disso. Não esmague pessoas estranhas para colocar seus parentes no lugar delas. Cuide em não se voltar para a injustiça, porque é por causa dela que você foi provado através da aflição. Veja como Deus é sublime em seu poder. Que mestre pode comparar-se a ele? Nada, cara. Nada se compara com a grandeza de Deus. Deus é simplesmente perfeito, sinceramente. Quem é que ensina o caminho para ele ou pode acusá-lo de injustiça? Lembrem-se de celebrar as obras dele, que a humanidade cantou. Todos os homens as contemplam, todos os mortais as admiram de longe. A grandeza de Deus supera todo o conhecimento, e o número de seus anos é incalculável. Ele reúne as gotas d'água e de suas fontes destila a chuva. As nuvens se derramam em chuvisco e a chuva cai abundante sobre o solo. Quem pode calcular a extensão das nuvens e a altura de sua tenda celeste? Ele espalha diante de si uma neblina que cobre o topo das montanhas. Com a chuva alimenta os povos, dando-lhes comida abundante. Enche as mãos com raios e atira-os no alvo certo. O trovão anuncia a chegada dele e a sua ira se acende contra a injustiça. Capítulo 37. Ao ver tudo isso, o meu coração treme e salta fora do peito. Atenção, ouçam o trovão de sua voz e o estrondo que sai de sua boca. Seu relâmpago brilha no céu, atingindo a extremidade da terra. Depois dele, sua voz estronda, rimbombando com fragor majestoso. Nada detém os seus raios, depois que se ouve o seu trovão. Deus troveja com voz prodigiosa e realiza maravilhas que não compreendemos. Deus ordena a neve caia sobre a terra e a chuva torrencial desça com violência. Ele interrompe a atividade dos homens para que todos reconheçam a sua obra. As feras entram nos seus esconderijos e permanecem nas suas tocas. O furacão avança do sul e do norte se aproxima o frio. Ao sopro de Deus se forma o gelo e a superfície das águas se congela. Ele enche as nuvens de umidade e espalha as nuvens de tempestade. Estas, guiadas por ele, giram e circulam para cumprir todas as ordens no mundo inteiro. Ele as envia aos povos da terra para castigá-las ou para beneficiá-los. Então a gente vê aqui a perfeição de Deus, cara. Deus, ele é perfeito, cara. Ele é perfeito, perfeito, perfeito. Ouça bem, Jó. Pare e considere as maravilhas de Deus. Você sabe como Deus dirige as nuvens, fazendo uma nuvem brilhar de relâmpagos? Você sabe como ele equilibra as nuvens, maravilhas de sabedoria consumada? Você sabe por que suas roupas ficam quentes quando a terra desfalece por causa do vento sul? Por acaso você já estendeu com ele o firmamento, sólido como espelho de metal fundido? Fale-me o que devemos dizer para Deus, pois não podemos argumentar às escuras. Seria preciso avisar a ele que pretendo falar. Ficaria ele informado com o que o homem diz? De repente não se vê mais a luz, escurecida pelas nuvens. No entanto, o vento sopra e as espalha. Do norte chega um clarão dourado. Deus se envolve de majestade terrível. Não podemos alcançar o Todo-Poderoso. Ele é sublime em poder, rico de justiça e não oprime ninguém. Por isso, todos os homens o temem e ele não leva em conta aqueles que se consideram sábios. Sinceramente, precisa explicar isso aqui, cara.
eu não tenho nem palavras para poder falar da grandeza de Deus. Deus, ele é fenomenal, cara. Deus, ele é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de poder ler aqui e tentar, na nossa mínima capacidade, de saber da sua perfeição. Porque, cara, Deus, ele é tão perfeito que nós não temos nem noção de como ele é perfeito, de quão é grande a misericórdia de Deus, de quanto Deus ele é poderoso. Então assim, cara, obrigado Deus, obrigado, o Senhor é maravilhoso. E assim a gente finaliza com a leitura de hoje. Espero que você possa ter enxergado aqui tudo aquilo que a palavra de Deus quer nos mostrar, de que Deus ele nos ama muito, 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 tá bom? Então muito obrigado pela tua presença. Amanhã estamos aí de volta. Um beijo, um abraço para você e para sua família. Até mais. Tchau, tchau.